Quem está acompanhando aí os jornais, as mídias sociais e tal, tem observado a respeito daquele exame ENAMED, que é para ver a qualificação dos médicos ali em relação ao seu último ano de formação, né? Ou seja, aquele médico que ele já está saindo na praça para atendimento, né? E o índice de reprovação foi muito alto. Se eu não me engano, em torno aí de seus 30%, 40%. Eu não gosto muito de estar comentando a respeito de política ou, enfim, de toda essa situação, mas assim, quando a gente fala de serviço médico que atende a população e que quando o médico ele erra, ele traz um prejuízo muito grande à pessoa, que na realidade é o consumidor final, a gente não pode ficar calado. Uma coisa é você levar teu carro, por exemplo, num mecânico que não faça um bom serviço. O que vai acontecer com o carro? Ele vai ficar parado no meio do caminho, no máximo é isso aí. Agora, quando a gente está falando de saúde, a conversa já muda. O que acontece? Se colocam muitos médicos no mercado, porém não se querem saber se a formação daquele médico é ideal. Esse ano eu estou fazendo 30 anos de formado, agora no mês de junho. 30 anos, faz bastante tempo. E eu lembro que na época que eu prestei vestibular, o vestibular era uma coisa dificílima para você entrar na faculdade. Eu lembro que eu fiquei ali um ano estudando e consegui passar na faculdade, mas foi realmente uma batalha. Hoje, para você entrar na faculdade de medicina, basta ter dinheiro. Já está sobrando vagas, para vocês terem uma ideia. Por quê? Começaram a aumentar um monte de faculdade. A oferta está maior que a demanda. Para quem hoje tem 10, 12, 13 mil, você faz meio que um vestibular, meio que, digamos ali, mais ou menos, e você daí vai passar. E outra coisa, as faculdades hoje, você pega muita faculdade que nem hospital escola tem. Na época que eu fiz minha faculdade, para entrar foi uma dificuldade, e para passar aqueles 6 anos também foi outra pior ainda. Eu lembro que na época existia uma coisa que chamava jubilamento. Jubilamento é o seguinte: se você caísse um período ou um ano e caísse de novo, você era expulso da faculdade. Você não se formava, você tinha que prestar vestibular de novo para outra instituição. Eu acho que nem existe mais jubilamento, talvez em faculdades federais, né? Mas não se fala mais nisso. E você pega a faculdade sem hospital escola, ou seja, a pessoa vai aprender aonde? No posto de saúde. Você aprende anatomia em boneco, você não aprende ali no cadáver, que é o correto, que você vê toda a anatomia ali. Então, muitos médicos mal formados na praça. E o que acaba resultando? No médico que vai te atender lá na ponta. Então, assim, voltando para as cirurgias que eu faço, né? Não diria assim a cirurgia de mudança de sexo e tal, porque é uma dificuldade tão grande para você chegar num ponto desse. Se o médico for mal formado, ele não vai conseguir operar esse tipo de cirurgia. Mas eu vejo muitos médicos se aventurando na cirurgia do aumento peniano. Era aí que eu queria chegar. Então eu pego muitos resultados insatisfatórios. Porque às vezes você pega aquele médico lá que vê, pô, mas tem lá o Dr. Cláudio operando a cirurgia do aumento peniano. Houve um outro médico, talvez? Eu acho que eu vou fazer isso. Ele aprende, talvez, de uma forma ou outra, ele vai ser meu concorrente. Nada contra a concorrência. Eu acho que a concorrência é excelente. Ajuda a subir o nível. Só que aquela concorrência que a pessoa ela não sabe nada. Aquele médico ele vai entrar ali, executar aquela cirurgia sem o conhecimento. E aí o que acontece? Os pacientes chegando para mim aqui com pênis deformado. Um paciente entrou em contato comigo, agora recentemente na semana passada, ele fez a cirurgia de faloplastia e o médico chegou a ter a coragem de falar, ele foi até bem sincero, mas enfim, né? Era a primeira cirurgia do médico de cirurgia de faloplastia, foi nesse paciente que depois entrou em contato comigo, que a cirurgia ele queria saber o que eu achava em relação ao resultado. Então, isso é para estar mostrando que, gente, vocês estão dando o seu corpo, a sua saúde, a sua história na mão daquele médico. Então, pesquise, procure saber, não digo só para a área que eu atuo, não, para todas as áreas da medicina. Procure saber se aquele médico é atualizado, se ele tem um bom histórico, pacientes que aquele médico já atendeu ou operou. Pesquise lá no Jus Brasil para ver em relação a processos. Observação, não é porque o médico está sendo processado que ele é ruim. Às vezes pode ser um processo que ele vai ganhar lá na frente. Então precisa se saber. Às vezes é um processo injusto, né? Então analisar todo esse contexto, porque depois que o tratamento ou a cirurgia é realizada, não tem como voltar atrás. Então sempre essa observação. Eu fiquei muito triste com essa informação que está nas redes sociais, no noticiário, em relação à formação médica. E a tendência é isso piorar. Então nossos governantes, os médicos que estão acima de nós aí, que atuam nessa parte educacional e de fiscalização, tem que ficar em cima. Porque lembre-se, quem tem dinheiro vai no médico bom, vai no hospital excelente. E quem não tem? Vai parar no posto de saúde ou então cair na mão do médico, que às vezes é bom de conversa, tem o poder da palavra, mas não tem conhecimento. Quem vai ser prejudicado será você lá na ponta. Tá bom, pessoal? Então isso não interessa só aos médicos, não. Isso interessa a toda a população brasileira. Desculpa o pequeno desabafo aí, não estou falando em relação a nenhuma cirurgia, nenhuma técnica em específico,
mas vale a pena sempre se informar e estar atento a todas essas notícias aí. Siga-nos nas redes sociais, sempre vamos estar conversando sobre coisas aí importantes. Um grande abraço a vocês.